Oi, o meu nome é Diego Luiz dos Santos, eu sou historiador e sou bolsista de pós-doutorado pelo Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. E o trabalho que eu apresento aqui hoje, ele tem foco na experiência de exílio de artistas alemães que, durante o nazismo, tiveram sua obra classificada como arte degenerada. Por isso, eles foram impedidos de trabalhar, foram perseguidos pelos nazistas e então decidiram sair da Alemanha e buscar refúgio em outros países. Alguns vieram para o Brasil. Nessa apresentação, eu vou explicar de maneira breve o que era a arte degenerada, como isso impactou na Alemanha e na vida desses artistas, e logo em seguida vou falar sobre a trajetória de um desses artistas que veio para o Brasil, o escritor Ulrich Becher. Eu escolhi dar ênfase a esse escritor porque, apesar do seu período no Brasil ter sido bem curto, a experiência de exílio dele no país serviu de inspiração em muitos dos seus trabalhos posteriores. Ele se apropria de elementos da cultura brasileira e incorpora esses elementos a um caráter estético da sua obra, mas também a um caráter político. Ou seja, na sua arte, esses elementos eles acabam servindo como um instrumento de contestação ao fascismo. Então, para começar, vale mencionar que a ideia de degeneração surgiu na psiquiatria do século XIX, com teorias de médicos como Benedict Morel e Cesare Lombroso. Para eles, os degenerados seriam pessoas que tinham uma falha genética que se manifesta fisicamente nas pessoas. Essas falhas seriam hereditárias e teriam uma grande influência no caráter, no comportamento e na saúde do sujeito. Então, o degenerado ele seria alguém com uma predisposição biológica à loucura, ao crime, ao alcoolismo. Na virada do século XIX para o século XX, essa teoria ela é apropriada pelas elites e passa a fazer parte de debates sobre modernidade. A ideia de degeneração, nesse contexto, ela ganha um contorno racista e começa a ser usada como uma justificativa para legitimar projetos imperialistas. Ou seja, o degenerado ele é aquele que segue na direção oposta ao progresso humano. Seria uma pessoa muito mais próxima do primitivo do que do civilizado. Então, para essa elite, o homem branco europeu seria o pilar do progresso civilizatório. Então, por essa suposta superioridade genética, este homem branco europeu teria também legitimidade para dominar e levar o seu progresso aos supostos inferiores, como negros, judeus, indígenas. Na Alemanha nazista, esse conceito de degeneração ele é deslocado também para o campo da estética. E a arte moderna, assim como a arte produzida pelos judeus, começam a ser vistos como uma arte degenerada, uma expressão da inferioridade biológica e social dos não-arianos. Além disso, os nazistas eles pretendiam também construir uma arte alemã, que seria uma arte com uma estética clássica, voltada ao naturalismo, e que rejeitava toda e qualquer forma estética que fugisse a esse padrão. A arte moderna, como a arte surrealista, como o expressionismo, apresentavam a realidade de uma maneira tão distorcida que, para essa elite alemã, soava também como uma distorção da mente. Então, a arte moderna, por ser tão transgressora nos seus traços e nos seus sentidos, ela foi equiparada à arte produzida pelos loucos. Então, nesse contexto, tudo que foi produzido pelos movimentos modernistas, tudo que foi produzido por judeus, foi definido como arte degenerada. Então, esses artistas eles foram perseguidos na Alemanha por produzir algo que, para os nazistas, representava a decadência humana. Durante o nazismo, mais de 20 mil obras de arte foram confiscadas e centenas delas chegaram a ser exibidas numa mostra monumental, a Exposição de Arte Degenerada, que aconteceu em Munique, no ano de 1937, e depois foi também para outras cidades. Foi nesse contexto que alguns artistas alemães, como Erich Brill, Lazar Segal e de Weber, passaram a ser perseguidos pelos nazistas e acabaram migrando em busca de uma oportunidade de trabalhar, de viver em paz. O Brasil acabou se tornando então um refúgio para muitos desses. Ulrich Becher, que foi um destes refugiados, era um judeu que nasceu em Berlim no dia 2 de janeiro de 1910
Ele era filho de um advogado e de uma pianista, e foi também um dos discípulos e grande amigo do ilustrador George Grosz, que foi outro artista modernista, também perseguido pelos nazistas. Em 1932, Becher publicou um livro de contos que se chamava Homens Cometem Erros. Em 1933, ele se casa com Dana Roda, que se torna Dana Roda Becher, e ela era filha de um grande escritor austríaco. Ou seja, Becher ele estava ali naquele meio, ele circulava entre grandes escritores, entre grandes artistas. Após se casar, ele também se muda para a Áustria, para Viena, que era a meca dos artistas naquele momento. Ou seja, tudo ia muito bem na vida dele, até que o nazismo começa a tomar parte da Europa. E a vida dele começa a ficar cada vez mais difícil. Ulrich Becher já era perseguido por ser judeu, já era perseguido por ser contra o partido nazista, e agora também tinha o seu trabalho censurado. Seus livros chegaram a ser queimados naquela grande queima de livros que os nazistas promoveram em 1933 no Reichstag. Ou seja, não tinha qualquer possibilidade dele permanecer na Europa. Numa carta para um amigo, ele até escreve o seguinte, abre aspas, como o autor degenerado mais jovem da Alemanha e o membro mais jovem do círculo de George Grosz, deixei o país durante o incêndio do Reichstag, em 1933. Não por motivos racistas, mas para evitar ser levado sob custódia protetora. Fecha aspas. É interessante como, num tom de ironia, ele toma para si essa alcunha de autor degenerado mais jovem da Alemanha, como se ele ostentasse com orgulho o fato de ser odiado pelos nazistas, né? Algo que o mostrava como diferente dos nazistas. Em sua fuga, ele e sua esposa passaram pela Suíça, pela França, Inglaterra, Portugal e chegaram ao Brasil em 1941. Os pais da sua esposa, os pais de Dana, também saíram da Europa, mas eles foram para os Estados Unidos. No Brasil, esse casal viveu em várias cidades. A primeira delas foi Juiz de Fora, em Minas Gerais. Depois eles passaram por Teresópolis, no Rio de Janeiro. Foi o local de sua estadia mais longa do Brasil. Mas eles também estiveram por períodos curtos na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo e em Campos do Jordão. E além das dificuldades de adaptação num país com um clima e uma cultura tão diferentes do que ele conhecia, ele enfrentou também limitações para trabalhar no Brasil, já que as possibilidades para escritores estrangeiros aqui eram muito limitadas. Na década de 1930, quando o presidente Getúlio Vargas toma o poder, com sua política nacionalista, ele passa a restringir a circulação de publicações em língua estrangeira, com receio de que essas publicações trouxessem ideias comunistas e anarquistas. Então, a imprensa de língua estrangeira no Brasil era vista como subversiva e antipatriótica. Essa fiscalização começa a ficar muito mais rígida quando o país entra na guerra, em 1942. O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados e contra a Alemanha. Nisso, a imprensa alemã é colocada sob suspeita de apoiar as nações inimigas e de promover ideologias como o nazismo. No meio de tudo isso, Ulrich Becher, que já tinha enfrentado proibições do seu trabalho na Alemanha, agora tem também dificuldades para trabalhar no Brasil. Isso não impediu, é claro. Um dos meios que ele encontrou de escrever, mesmo nessas condições, foi a transgressão e a militância antifascista. Em 1943, ele publicou um conto que se chamava A Lenda do Salteador que se tornou policial. Ele publicou em alemão, e esse conto foi produzido por uma editora marginal que se chamava Biblioteca de Emergência de Alemães Antifascistas. Essa editora foi criada por Willy Keller, um dramaturgo alemão que também vivia como exilado no Brasil. E como era uma editora marginal, os exemplares eles eram produzidos e distribuídos pelos próprios artistas, sem qualquer instrumento de tecnologia, de alta tecnologia. As cópias eram feitas pelo mimeógrafo, e esse conto, de Ulrich Becher, teve uma tiragem de cerca de 500 exemplares, e ficou restrita apenas a alguns círculos antifascistas ali da cidade do Rio de Janeiro. Esse texto do Becher contava a história de um assaltante, que era também um líder de um grupo de bandidos, que foi convidado pelas elites para conter
uma revolta dos trabalhadores. Esse líder bandido, no caso, ele é inspirado em Adolf Hitler. E o conto, no fim de tudo, ele é uma sátira que critica o nazismo e critica também a elite que colocou Hitler no poder. Além desse conto, Ulrich Becher ele também escreveu algumas crônicas que foram traduzidas para o português e publicadas no jornal Estado de São Paulo. Mas este conto, que foi produzido nas margens da lei aqui no Brasil e com essa crítica ao autoritarismo e ao fascismo, foi a única obra literária publicada por Ulrich Becher aqui no Brasil. Em 1944, ele e sua esposa conseguiram um visto para os Estados Unidos e se juntam aos pais dela no país. Lá nos Estados Unidos eles tiveram seu primeiro filho, Martin Roda Becher, e ele pôde então escrever e publicar mais. Em 1948, eles retornam para a Europa e se estabelecem na Suíça. E foi na Suíça onde ele se consolidou, onde ele consolidou sua carreira na escrita, publicou muitos contos, publicou romances e escreveu também peças de teatro. E um tema muito constante na maioria das suas histórias era a guerra e o exílio. O Brasil, por exemplo, foi cenário de duas peças de teatro que ele escreveu nos anos 50 e nos anos 60. Uma dessas peças se chamava O Senhor Vem da Bahia. Depois foi chamada de macumba. Mas macumba é um instrumento africano de percussão e que em algum momento no Brasil passou a se referir também, até de maneira pejorativa, a rituais religiosos de matriz africana. E essa peça de Ulrich Becher conta a história de um homem chamado Orestes Goiano das Vilas Boas, que é líder de um culto religioso afro-brasileiro e também é chefe de uma quadrilha de bandidos de algum vilarejo no interior do Brasil. Ele era um homem autoritário e que consegue, ao mesmo tempo, despertar o medo e o amor das pessoas do lugar onde ele vive. Então, nessa história, Ulrich Becher utiliza elementos da cultura e da religião afro-brasileira para falar de um líder com características fascistas, como Hitler, e também sobre as maneiras pelas quais alguém pode exercer tanto poder sobre um povo. Como ressalta a historiadora Marlene Eckel, esses elementos da cultura afro-brasileira que o Becher conhece durante seu exílio servem a ele para analisar e criticar a política de Adolf Hitler. Então a gente vê aqui um interessante encontro entre culturas que acaba se tornando também um instrumento político contra o fascismo. Vale mencionar aqui também que a cultura africana ela também foi considerada primitiva e degenerada, não só pelos nazistas e pelos imperialistas europeus, mas também pelas elites brasileiras do início do século XX. Então a gente percebe aqui como Ulrich Becher, que foi impedido de trabalhar na Alemanha por ser classificado pelos fascistas como degenerado, agora se apropria também de outros elementos tidos como degenerados e utiliza-os como matéria-prima na construção de uma arte antifascista. Becher teve uma vida longa, morreu em 1990 na Suíça, viveu da sua arte e teve obras aclamadas na Europa. E no Brasil, que foi cenário de tantas histórias contadas por ele, nenhum de seus livros foi publicado, oficialmente em português. Alguns aspectos da sua arte, então, nos revelam muito sobre como a experiência do autoritarismo político e como a experiência do exílio podem impactar na produção artística e literária. E, mais do que isso, nos mostra também como essa mesma experiência pode também promover um cruzamento entre culturas que pode ser apropriada pelos sujeitos na própria crítica ao fascismo. E é isso. Obrigado.